Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Denis, que vai contar pra gente como foi que ele estudou, se preparou até ser aprovado. Muito bem-vindo, Denis, e para a gente começar esse nosso Obrigado. bate-papo, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falando aí o seu nome completo, onde você mora atualmente, a sua idade, se você não se importar, é claro, sua área de formação e também o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Tá, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Meu nome é Denis Santos, eu sou de Macapá, né? Resido aqui em Macapá, no estado do Amapá, né? Mas eu sou natural de Belém do Pará, mas praticamente eu fui criado aqui no estado, né? Do Amapá. Eu tenho 28 anos, a minha formação acadêmica é no curso de licenciatura em informática, que é a área, né, que é a qual eu presto, né, os concursos públicos na área de TI. E assim, eu fui aprovado no concurso do TJAP, né, uma das minhas aprovações no concurso do TJAP, para o cargo de analista judiciário, na área de tecnologia da informação e segurança da informação. Olha só que bacana. E você mesmo já disse que presta concursos para sua área. Isso já deixa aí para gente que esse não foi seu primeiro edital. Quando foi que começou Não. a sua trajetória no mundo dos concursos públicos? Então, assim, a minha trajetória nos concursos públicos teve início por volta de 2016, na qual eu fiz o meu primeiro concurso público, que foi o concurso para o cargo de técnico, que na época eu ainda não tinha graduação, eu só tinha o curso técnico, e eu fiz o concurso público para o Instituto Federal aqui do estado do Amapá, na qual fui aprovado, foi o primeiro concurso que eu fiz assim, que eu parei mesmo para estudar, e aí eu fui aprovado em segundo lugar nesse concurso, né, para o cargo de técnico em laboratório de informática, que é um cargo que só tem nos institutos federais e nas universidades federais. Então foi um cargo ali que eu atuei por volta de 7 anos e meio, né? Eu fiquei ali atuando ali como técnico. E nesse mesmo período ainda estava cursando a minha graduação, né, no mesmo local de trabalho, que era o instituto que eu trabalhava, né? Então eu trabalhava ali no período da manhã, da tarde e da noite, de manhã eu estudava, fazia a graduação. E aí após, né, o término da graduação, na verdade esse período deu uma relaxada, né, para também eu estava cursando a minha graduação, deu uma relaxada. E aí quando eu finalizei minha graduação, que foram 4 anos, eu despertei, né, para querer tentar algo melhor, né, conseguir algum cargo, principalmente que fosse de nível superior. Eu também almejava sair do poder executivo, né, tentar alcançar algum cargo ou no legislativo ou no judiciário. Essas eram as minhas metas. Então, foi aí que eu comecei a prestar outros concursos, né? Na época, o primeiro concurso assim que eu encarei foi o da Assembleia Legislativa aqui do estado, né? Fiquei no cadastro reserva, né? Não consegui, mas aí eu fui tentando vários outros concursos aí. Eu acho que foi por volta ali de 2018 a 2019 assim que eu dei essa retomada nos estudos para concurso público. E eu sempre prestava concurso público para essa área de TI, né? Tive algumas falhas ali no início, depois posso comentar um pouco, né? Mas no final deu tudo certo. Olha, então você começou super jovem, né? Você está com 28 anos. Lá em Isso, 2016 você já era concursado. E aí fez isso. graduação. Então você tem uma vasta experiência, né, nessa área, né? Sim, E comenta sim, com a gente quais foram esses erros que você cometeu. Pode ficar à vontade. Então, assim, no início eu tinha um certo receio de fazer concurso para nível superior, né? Porque para mim, assim, quem fazia concurso para nível superior, né, como eu estava no início, né, era pessoas assim extraordinárias, e também eu tinha muito medo, né, de fazer prova discursiva, que antes, né, era mais comum, né, vir prova discursiva nos cargos de nível superior, e geralmente os cargos de nível técnico era nem todos, né, vinha prova discursiva. Então, assim, a minha ideia, assim, era fazer cargo de nível técnico. Eu tinha um certo receio. E aí, então, quando eu retomei os estudos, né, eu fiz o concurso da Assembleia Legislativa, eu tentei fazer o cargo também para nível superior, mas o meu foco era o cargo de nível técnico.
E aí, quando saiu o resultado, o meu desempenho no cargo de nível superior foi até melhor do que o do meu desempenho no cargo de nível técnico. E aí eu fui e despertei, né, para isso. E aí eu vi que passei a acreditar mais em mim, né? Vi que eu era capaz, né, de ter conseguido alcançar ali uma pontuação boa, né? Não suficiente, mas boa. E aí eu despertei assim para começar a tentar, porque se eu conseguir alcançar um resultado bom ali naquele concurso, se eu continuasse tentando, né, outros concursos, né, eu poderia estar melhorando mais meu desempenho. Então, assim, no início, quando eu comecei a estudar, apesar de eu sempre fazer concursos na área de TI, só que eu tentava abraçar todo concurso que aparecia. E aí o que acontecia? Mesmo sendo concurso na área de TI, mas se eu pego um concurso na área judiciária, se eu pego um concurso de uma controladoria, de um tribunal de contas, e eu tentar fazer esses concursos ali, ainda mais quando eram provas ali com períodos próximos de aplicação, eu não conseguia ter um foco, né? Principalmente na parte de conhecimentos básicos. Então, o que acontecia? O meu problema estava sendo essa parte de conhecimentos básicos. Às vezes eu tinha um desempenho bom na parte específica, só que quando chegava na parte de conhecimentos básicos, eu não conseguia ter um bom desempenho porque eu ficava dividindo a minha atenção em vários concursos. E a gente sabe que quando a gente faz um concurso para um órgão, dependendo do órgão que a gente for fazer, ele sempre cobra umas legislações do próprio órgão. E dependendo do concurso, são muitas legislações para estudar. E aí, se você pega 3 concursos ali com período de prova próxima, você não consegue fechar, né, o edital da parte básica ali, e isso acaba prejudicando muito o desempenho. Então, no início, quando eu fazia isso, eu tentava fazer muitos concursos assim na área de TI, e eu não conseguia ter o meu máximo de desempenho. Então, a partir do momento que eu parei, falei, não, eu vou fazer esse concurso e pronto. Então, eu passei a estudar para determinado concurso, mas não deixava de fazer os outros, né? Só que eu não dava atenção, né? Eu focava naquele que era o meu objetivo, fazia os outros concursos ali mesmo para testar o conhecimento, mas eu não parava para ficar dividindo a atenção entre vários editais, porque isso daí complicava um pouco, né? Então, a partir do momento quando eu comecei a focar, né, num edital só, eu comecei a ter um desempenho melhor, meu desempenho foi crescendo, e em consequência, às vezes, os concursos que eu fazia, né, que não era meu foco, eu acabava tendo também uma boa aprovação, uma boa nota, né? Alcançava uma boa É uma boa colocação, de repente, colocação, nem isso. era o que você queria, esperava, né? E na Isso daí hora. às vezes acontece, né? Não só comigo, mas com outros amigos. Às vezes a gente acaba acontecendo isso. A gente está focando no concurso, mas ali no meio apareceu um edital, você vai fazer uma prova para testar, e aí você acaba sendo aprovado naquele concurso que nem era o seu foco. E falando em concurso, que era o foco, esse do TJ aí, do Amapá, era seu foco, né? Você tinha o interesse em prestar Sim, essa prova e você estudou pré-edital ou já pegou o edital publicado? assim, hoje eu já tinha, na verdade, eu já vinha estudando, né, para fazer alguns concursos esse ano, né? E aí o meu foco esse ano era justamente a carreira no judiciário. Então, o TJAP, a prova do TJAP, era uma das primeiras provas que eu pretendia fazer. Eu ia fazer outros tribunais, porém, como deu certo, né, esse primeiro tiro, né, então eu acabei desistindo de fazer as próximas provas que estão para sair. Porque, assim, hoje eu já sou concursado aqui no estado, né? No caso, eu sou professor aqui no estado e também acumulo uma outra função de analista na universidade aqui do estado. Então, assim, aqui a gente tem essa regalia de poder acumular constitucionalmente que é permitido, né, um cargo de analista de professor. Então, para mim, né, o TJAP, por ser aqui no meu estado, né, então seria muito mais interessante porque ele me dá essa oportunidade de continuar exercendo a docência, né, que é um dos cargos também que eu fui aprovado, né, e hoje estou exercendo. Então, assim, o TJAP para mim era mais interessante por ser aqui no meu estado, né, ter uma boa remuneração e permitir, né, eu continuar exercendo a docência aqui no estado. Então, eu já vinha estudando, né, esses conteúdos da área de TI há um bom tempo, né? E aí, especificamente para o TJAP, né, eu comecei a estudar antes de sair o edital, né? Eu já vinha estudando porque essa área na qual eu fui aprovado, que era de segurança da informação,
é uma área que eu costumava fazer os concursos públicos, né, que eu fiz, né, concursos públicos, né, de outros órgãos, eu fazia sempre para essa área. Então, da parte específica, eu já tinha uma boa bagagem de conhecimento. Então, anteriormente de sair o edital, né, eu já fui implementando alguns possíveis assuntos, né, que viriam a ser cobrados no TJAP, eu já vinha estudando anteriormente. Então, acho que para essa prova, eu parei assim, focado mesmo, em torno de 7 meses de estudos, né, até o período da prova, né, mas assim, não foi do zero, né, eu É, já já tinha tinha uma uma base. bagagem, tinha uma bagagem, muita coisa foi revisão. Entendi. E como era a sua rotina? Agora que você falou que já é servidor, professor, analista, eu tô preocupada não, curiosa para saber como era a sua rotina de estudos. Quantas horas líquidas você tinha por dia para poder estudar? Aham. E quais as ferramentas que você mais utilizou? Foram PDFs, videoaulas, questões, simulados? Então, a minha rotina, assim, para esse concurso do TJAP, assim, era algo, assim, bem louco mesmo, porque sempre eu me ocupei o dia todo, né, de manhã, de tarde, às vezes à noite estava trabalhando, então, principalmente que eu trabalho como docente, então, às vezes tenho turma para ali no horário da tarde, tinha turma de manhã, algumas turmas à noite, e eu tentava pegar alguma dessas brechas, mas geralmente era o período da noite. Então, geralmente de manhã e de tarde ali eu estava exercendo ali minhas funções. E aí no período da noite ali, depois das 20 horas, 21, eu pegava para estudar e em algum período da madrugada também. Ou quando não, assim, de manhã bem cedo, né? Tentava acordar um pouco cedo para estar estudar, mas era um pouco bem complicado, assim, acordar cedo para estudar, que eu não tinha um desempenho muito bom. Então, assim, eu aproveitava muito o momento da noite e da madrugada para estar estudando. Assim, eu nunca parei assim para calcular quantas horas líquidas, né, no dia eu estudava, né? Eu nunca tive essa dinâmica, né? Mas aí eu tinha metas, né, para me concluir durante todo o dia. Então, eu estudava de segunda a sábado. Então, de segunda a sábado era a minha rotina, eu não falhava nenhum dia. E aí, de segunda a sábado, eu tinha uma meta diária de estudar 3 disciplinas por dia. Então, eu estudava em torno ali de entre 40 minutos a 1 hora cada disciplina que eu colocava ali no dia, né, no cronograma. E aí, essas disciplinas eu estudava um pouco, algumas disciplinas eu já tinha domínio, então às vezes eu só revisava, fazia a questão, mas o objetivo era estudar um pouco, revisar aquela disciplina e fazer uma bateria de questões, né, sobre cada disciplina para estar exercitando, principalmente questões da banca, né, no caso foi a FGV, então fazia questões da FGV para estar treinando meu desempenho. Então eu fazia esse ciclo de estudos, né? Todo dia eu colocava 3 disciplinas para estar estudando e aí eu fazia um cronograma ali, mais ou menos 2 semanas, e aí eu colocava essas disciplinas ali de forma que 2 semanas depois eu fazia esse rodízio com as outras disciplinas do edital, né, para que eu pudesse repassar por todas e não deixasse nenhuma passar. Então eu ficava fazendo esses rodízios no ciclo de estudo, né? Eu não colocava todas as disciplinas do edital numa semana, eu colocava Hum, algumas, aí depois eu fazia esse rodízio aí no ciclo de estudo, né, para estar repassando por todas as disciplinas. entendi. E conta aqui, por que que você escolheu o material de estratégia? Por que que você decidiu estudar conosco para esse concurso? Então, na verdade, quem me indicou, né, o estratégia foi um amigo meu, né, na verdade, foi um dos primeiros meios de estudo, assim, fonte de material de concurso, né, foi o estratégia que eu conheci, fiz a minha assinatura, e já gostei de cara, porque, assim, a gente que estuda para concurso, a gente quer algo que facilite a nossa vida e principalmente otimize o nosso tempo. E aí o estratégia, para mim, foi muito interessante, principalmente a questão dos PDFs, porque os PDFs são bem completos e, fora isso, a leitura, né, dos PDFs é algo que dinamiza o tempo. Assim, apesar de ter as videoaulas, eu utilizava as videoaulas mais quando era algum assunto muito complexo e eu não conseguia ter um entendimento muito bem lendo no PDF. Mas o meu foco ali no estratégia era pegar os materiais em PDF.
Então, às vezes, quando tinha algum assunto que era muito complexo, eu assistia a videoaula, mas depois para revisar era só em cima dos PDFs. Então, assim, o diferencial mesmo na plataforma do Estratégia são esses materiais aí de leitura em PDF que são bem completos e permite aí você otimizar seu tempo, finalizar disciplinas do edital, assim, de uma forma bem mais rápida, né. Ai, que bom então, né, que principalmente para você que é da área de docência, com Sim, certeza é especialista, tem uma expertise aí no assunto, então é um reconhecimento aí para quem tem realmente, né, um grande conhecimento no quesito estudos, né, isso. Denis. E para a gente concluir agora o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão em busca também da aprovação no concurso público dos sonhos, aí no mesmo lugar que você já esteve, né, há algum tempo. Sim. A mensagem que eu queria deixar é que vocês nunca desistam, né, continue acreditando no objetivo de vocês, estejam preparados, porque não é uma jornada fácil, né, você tem que estar preparado, principalmente para estar abdicando de algumas certas coisas que você gosta de fazer, porque, estudar para concurso público exige alguns sacrifícios. Infelizmente, nem todas as pessoas estão dispostas a fazer esses sacrifícios, né, de deixar de fazer as coisas que você gosta, deixar de ir numa festa, deixar de fazer, assistir um filme, maratonar uma série e tudo mais. Porém, é um sacrifício que, um certo momento, o retorno ele vem. E quando o retorno vem, ele é muito gratificante. Então, a mensagem que eu quero deixar é que vocês sejam perseverantes, continue mantendo a constância nos estudos, respeite o seu tempo, né? Não tenham pressa, porque para algumas pessoas pode vir um resultado mais rápido, para outras é um pouco mais lento, mas se você não desistir, manter a constância nos estudos, um dia vai dar certo, né? Um dia você também pode estar aqui dando essa entrevista, contando um pouco sobre a sua história. E é isso. Denis, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada por ter topado nos dar essa entrevista, principalmente nessa rotina corrida aí que você tem. Sim, Você continuando nessa trajetória aí de mundo dos concursos públicos, eu tenho certeza de que você vai ser aprovado e que você retorne aqui no nosso canal e que eu tenho o prazer de mais uma vez bater esse papo com você. Muito obrigada. eu que agradeço pelo convite. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se assim como o Denis, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do país, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!